Bom dia a todos e todas, sou a professora Patrícia, mestranda do ProF, turma 7, da UFP de Miracema. Estou aqui com a professora Nayeli, que é professora na rede estadual, uma grande amiga, e que eu escolhi por acreditar no trabalho dela e reconhecer o esforço que vem fazendo aí na rede. E aí, Nayeli, pode se apresentar, por favor? Bom dia, eu me chamo Nayeli. Sou professora da rede estadual aqui nessa unidade, no Colégio da Polícia Militar, Unidade 1. Graduei em 2023 pela Faculdade de Palmas, aqui na cidade de Palmas, e adentrei ao quadro do Estado em 2024 através do concurso público, onde tive o prazer de conhecer minha amiga Patrícia. Obrigada, Nayeli, por aceitar. Essa atividade ela é para a gente entender um pouco mais a educação física escolar, né? E aí, no primeiro momento, eu vou fazer uma pergunta direcionada, que é para a gente saber como que foram as suas aulas de educação física, especialmente no ensino fundamental ou anos finais. Você pode compartilhar com a gente um pouco? Certo. Quando eu fiz o ensino fundamental, ainda era o modelo antigo, até a 8ª série, e os anos finais, 7º e 8º, eu fiz um ano 7º no Cefia, que é uma escola que tem em Tocantinha, uma escola muito boa, eu amei estudar lá. E a 8ª série, eu fiz no Unesina Bandeira, em Miracema, que é a minha cidade natal. As lembranças que eu tenho da educação física na 7ª e 8ª série foram em grande maioria aulas livres, com pouco ou nenhum conteúdo teórico. Não me recordo de ter conteúdo teórico, o que na época para nós era a melhor coisa do mundo, Eu, especificamente, sempre fui uma aluna muito participativa das práticas corporais. Mesmo sendo em grande maioria um futsal, eu sempre participei muito com os meninos, nunca me deixei ser excluída. Certo. Porque a gente sabe, a gente que fez o ensino fundamental nos anos 2000, que a intenção dos meninos era que o espaço da quadra, o mais cobiçado, fosse exclusivamente deles, e as meninas que ficassem, onde sobrasse, onde desse. E eu nunca permiti isso para mim. Eu queria participar e eu estava junto, muitas vezes me machucando, porque a gente sabe o desafio que desafio não, a diferença de força que mas eu sempre participei. Agora, falando assim das aulas, da interação dos professores, para ser sincera, eu não me lembro o professor da 8ª série. Eu lembro a professora da 7ª série, a professora Carmen, mas o professor da 8ª série, eu sei que era o nome, mas eu não me lembro o rosto e nem o nome dele, só para a gente ter uma noção do quanto a gente não tinha aula, não conseguiu marcar, pelo menos a mim não. Entendi. Professora, e a senhora acredita que o papel da disciplina mudou desde que a senhora foi aluna para agora que a senhora é professora? Ah, com certeza, sim. A própria BNCC traz para a gente, os temas, normativa o nosso currículo, trazendo para a gente aquilo que a gente precisa transmitir nas aulas. Eu não sei se quando a gente fez, se já existia BNCC, se já existiam esses documentos norteadores para os professores, e se não existia, às vezes, talvez por isso nós tivemos esse tipo de aula. Na verdade, é assim, é uma discussão que faz sentido, mas existiam outros documentos norteadores, A IDB, ela é bem antiga, ela é de 96, aí tem os PCN, que é 2007, e depois veio o BNCC. Então, assim, sempre existia um documento norteador. O que acontece? A BNCC, ela é como se fosse a conclusão de algo que foi pensado antes, mas já existiam outros documentos norteadores. O que você falou em relação ao descaso, literalmente, deixar só aulas livres, é porque a gente vem colhendo frutos de alguns professores que são conhecidos como rola-bola. Isso é um fato. Mas você acredita que mudou hoje? Acredito que mudou e acredito que é papel de cada professor seguir a BNCC, fazer ali uma relação palpável de teoria e prática. Eu defendo que a prática não faz sentido sem uma teoria. E a teoria não faz sentido sem a prática. E a teoria não faz sentido sem a prática. Então a gente desperta no aluno o desejo pela prática lá na teoria, lendo, debatendo, falando com eles, trazendo eles, por mais que seja sexto ano.
trazendo eles ao debate, ao pensamento crítico. Através disso, a gente desenvolve neles o desejo pela prática. Por exemplo, ano passado eu trabalhei com os alunos do 6º ano ginástica. Algo que eles nunca tinham vivenciado, né? Até porque estão no 6º ano, estão aptos a vivenciar agora, mas que eu não deixei passar por ser algo que eles não vão entender, eles não vão querer. Não, eu faço questão de pelo menos tentar despertar neles o desejo de sala de aula e fazer a prática aqui no espaço de aula e prática. Então, eu acredito que mudou sim, e que, infelizmente, nós ainda temos professores que rejeitam a teoria e que banalizam a prática, e o que ocasiona muitas vezes a banalização da nossa disciplina, como sendo algo que não é necessariamente válido para a formação dos estudantes. Excelente. Obrigada. Professora, e na sua perspectiva, você acredita que a educação física é uma disciplina importante, igual às demais, tipo matemática, língua portuguesa, história? E o que a senhora acredita? A senhora acredita que ela é igual às demais ou não? E justifique a sua resposta, dependendo do que a senhora acredita. Tá. A disciplina de educação física, obviamente, é importante, né? Nossa área de formação. Mas eu vou ter uma opinião um pouco polêmica. Eu não acredito que ela seja igual à língua portuguesa e matemática, por exemplo. Isso aí já é igualdade. Tanto não é que a gente vê, por exemplo, nos exames de vestibular e no Enem, que a nossa disciplina não cai especificamente. Nós estamos dentro do conteúdo de linguagens, mas eu, particularmente, se eu estiver errada, está tudo bem, mas eu nunca vi uma questão de educação física propriamente dita dentro de uma prova de Enem. Então, não tem como a gente defender, eu entendo, não tem como defender que a educação física é igual, está em pé de igualdade. Quando eu falo que é igual, é dizer assim, eu tenho 5 dedos nessa mão e 5 nessa. Então, a quantidade dessa é igual a essa. Isso é igual. Não tem como dizer que a educação física é igual a português e matemática. Porque quando nós vamos para o mundo real, uma concorrência de uma vaga do curso de medicina, direito, engenharia, a educação física não está lá sendo cobrada como objeto de conhecimento. Não está. Porém, ela é importante no quesito da formação do estudante, da sua formação, porque nós trabalhamos práticas corporais. O nosso corpo foi feito para estar em movimento, tá? A cultura de movimento está dentro da educação física. Então, por mais que não estejam no pé de igualdade da cobrança do mundo lá fora, a educação física tem a sua importância, tem a sua relevância, tem que ser levada a sério pelos professores, pela escola, pela família, porque o que a gente mais vê hoje, por exemplo, quando a gente chega na vida adulta, a gente vai para uma academia, não é raro a gente encontrar um adulto que não sabe agachar. Agachar é um movimento básico do corpo humano. Uma criança vira um adulto e não sabe agachar. Não é, eu já ia falar sobre isso. Não é incomum a gente encontrar adultos que não sabem correr. Que vai correr, tropeça nas próprias pernas e cai. Eu já vi. Entendeu? E não cai, despenca, parecendo uma jaca mole. Entendeu? Eu já vi vídeos na internet que eu acho muito interessante de experimento social, onde um influenciador colocou acho que era um objeto, um geógrafo, que caía umas varetinhas e a pessoa tinha que pegar as varetas. Reação. Os adultos simplesmente, adultos e crianças, não conseguiam pegar varetas que caíam de um objeto. Então, tudo isso é trabalhado dentro da educação física, desde lá dos anos iniciais, na pré-escola, até o ensino médio. Nós estamos trabalhando no movimento corporal. Excelente. Voltando, professora, tem uma última pergunta aqui para direcionar nosso bate-papo e vou fazer ela agora. Em 2016, o governo federal publicou a medida provisória 746 de 2016, que tratava da reforma do ensino médio, entre outros temas que geram polêmica, né? E aí foi proposto que a educação física deixasse de ser uma disciplina obrigatória do ensino médio e sua prática passasse a ser facultativa para os alunos do ensino fundamental. Essas propostas não se concretizaram, mas a educação física parece ser uma das disciplinas escolares sempre prestes a cair do currículo. Em sua perspectiva, por que isso acontece? Acredito muito que por conta daquilo que nós já conversamos no início do debate, né? O descaso da disciplina, infelizmente, feito pelos próprios colegas, né?
tanto na aplicação do conteúdo teórico, na prática, e fazer com que o aluno entenda que aquilo é importante para a sua formação. E segundo, para as pessoas entenderem que prática corporal não é importante, né? Acredito que muitas pessoas que estão à frente, né, do currículo, felizmente essas equipes que formam o currículo, que estão à frente da educação, muitas vezes não compõem colegas da nossa área, né, para defender a nossa área lá na hora de decidir o currículo nacional, né. Mas acredito que então é um pouco de responsabilidade nossa também. Sim, a gente precisa estar sempre prestes a cair. A gente precisa assumir a responsabilidade que nós temos nisso, porque se a gente, eu acredito, se a gente faz um bom trabalho, na hora que vai para a população, né, que vai para a comunidade escolar, a educação física vai cair, a própria comunidade nos defende. Sim. Por quê? Porque enxerga o nosso trabalho. Não é trabalhar para ser enxergado, é trabalhar para fazer a diferença de fato na vida dos nossos estudantes dentro da escola, né? Trabalhar dentro da escola para que o nosso próprio trabalho sustente a nossa permanência. Porque se depender da gente acreditar que eles vão entender que a prática corporal, a educação física é importante, a gente está ferrado, vai ficar sem emprego. Mas igual a gente conversou já umas outras vezes. Em relação a você acreditar que o que a gente aprende desde a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, que a gente vai construindo, né, esse padrão de movimento, esses fundamentos básicos aí enquanto movimento humano, tem sua importância, certo? Você acredita então que apesar de tudo isso, eles banalizam a nossa área? Com certeza, é totalmente banalizado. E acredito muito, assim, eu fico imaginando as portas fechadas, né? Imaginando, educação física, jogar bola. Você paga um professor, você paga o salário do professor para ele dar um bola para ele ficar jogando e ficar sentado. Até colegas também de outras áreas têm esse pensamento, falar, eu ganho o mesmo salário da professora que veio aqui só para jogar bola. Muitas vezes nos vê jogando com os meninos, participando, praticando junto com eles e pensa, né? É isso aí que é ser professor de educação física? Sim. E às vezes eu me deparo com alguns memes, né? Porque hoje todo mundo consome internet, então eu vou falar aqui. De alguns colegas fazendo memes que eu não acho tão engraçado, como por exemplo, eu ganhando, eu já vi um vídeo, eu ganhando mesmo salário do professor de física e o professor tá lá brincando. O próprio professor nesse meio, por mais que tenha ali um sentido de sarcasmo e comédia e tal, a gente entende, mas o próprio professor, não sei se você vai falar dessa forma, acaba banalizando o seu trabalho, reduzindo toda a sua formação, tudo que tem por trás do que ele já fez, em um simples brincar de bola com os meninos, com os estudantes, né? Eu não acho que é um conteúdo bacana da gente estar postando, porque ele depõe contra nós. Agora, quando eu vejo um conteúdo na internet de uma aula bem preparada, levando os alunos à prática corporal, raciocínio lógico, movimentação, eu acho excelente, eu acho bacana demais. Agora, quando eu vejo a nossa profissão virando um meme ali, meio que descredibilizando o nosso trabalho, eu vejo aquilo com um tom de preocupação. Porque ele é consumido por milhões de pessoas leigas, que formam uma opinião sobre a nossa profissão baseado em conteúdo feito por próprios colegas profissionais. Então, assim, esse é um recorte do todo que nós conversamos, mas acredito que a gente precisa tomar responsabilidade sobre essa questão da permanência da nossa disciplina no currículo e fazer, a gente, infelizmente, né, provar para a sociedade, comunidade escolar, para as cabeças aí da educação, que a nossa disciplina é importante, precisa estar no currículo e não permitir que, de forma alguma, a gente saia do currículo e ficar sem trabalho, né? Não só por isso, porque o nosso trabalho é importante para a sociedade. Certo, Maíra. Obrigada, viu, professora? Muito obrigada por participar. Não, conta comigo. Desculpa aí pelas